que aprisiona o 4, o eneatipo 4. O que aprisiona, o que armadilha o 4 é aquela hiper, mega identificação com as próprias emoções, com as suas próprias dores, seus esquemas, sua história dolorosa de vida. Então, o 4, ele carrega esse passado, ele se apega a essas dores, ele se apega a esse passado, ele não consegue se desvencilhar. É como se ele pensasse assim, bom, esse sentimento que eu tenho de abandono, de rejeição, de desamor, esse sentimento, ele é real e faz parte de mim. Eu não posso abandonar isso. Se eu abandonar isso, estou abandonando uma parte de mim. Não dá para fazer isso, não dá para abandonar. Então o 4 se apega às suas dores, se apega aos seus sentimentos e não quer abdicar deles. Ele quer simplesmente, ele fica simplesmente tentando, fica com aquela postura lamuriosa, queixosa. Estou sofrendo, ninguém me ama, ninguém me quer, não nasci para ser feliz, a vida é difícil, as pessoas só querem me usar, sabe? Mesmo que algumas pessoas pareçam me amar, mas vão me amar, mas esse amor não vai durar muito. Não, me sinto completamente desamparado, abandonado, e não quer se livrar disso. É como se, de novo, se ele se livrasse desse sentimento, se ele curasse isso, é como se deixasse para trás uma parte importante dele. Aí que está a pegadinha lá, a questão fundamental dessa identificação com os próprios sentimentos, com as próprias feridas emocionais, com os esquemas. Então, o que acontece na prática? O 4 carrega essas feridas de vida dele o tempo todo, permanentemente. Ele vai acumulando feridas emocionais, decepções, frustrações, enfim. Ele não processa direito. O 4 é um grande acumulador emocional. Ele não processa as emoções. Ele vai acumulando, colocando isso num baú, não se resolve emocionalmente em relação a isso. É como se ele quisesse assim, bom, eu não posso me livrar disso. Aqui sou eu. É minha história. Essa minha dor é minha história. Como é que você quer que eu me livre disso? Não posso me livrar disso. Mas ao mesmo tempo ele sofre com isso permanentemente. É uma resposta muito disfuncional, masoquista até. Há uma adoração, uma identificação com o sofrimento também. É como se fosse um orgulho. É como se inconscientemente eu nutrisse um orgulho. Eu sofro mais do que vocês. Ninguém sofre mais do que eu. Ninguém sente o que eu sinto. Então ele se apega nisso, a essas dores, a esses sentimentos, e não quer largar. Então ele carrega esse passado, esse acúmulo de lixo emocional, que ele não recicla. Como eu falei, o 4 é um acumulador, né? Então, sabe aqueles acumuladores que acumulam lixo na casa, a casa fica lotada de lixo, e ele não quer se livrar de nada daquilo? O 4 também, ele se acumula de lixo emocional, de questões mal resolvidas, de traumas, e ele não quer se livrar disso. É porque isso sou eu. Se tirar isso de mim, vai tirar um pedaço de mim. Não toca nisso, não toque nisso, não toque nisso. Então o 4 é uma coisa muito sui generis. O 4 talvez seja o perfil dos 9, o que mais procura trabalho psicoterápico. É o que mais procura na terapia. Grande parte dos meus pacientes são 4. Mas também é os que têm maior dificuldade de progredir, de evoluir na terapia. Porque justamente ele se apega às suas dores, aos seus sentimentos e não quer largar. Ele carrega esse passado e não quer, mal resolvido, e não quer resolver. Ele quer analisar. Eu faço uma analogia, né? Eu falo assim, olha, você fica carregando essas dores, esses traumas, esses sentimentos negativos do passado, é como se você carregasse tudo isso numas malas pesadas e andasse o tempo todo carregando essas malas pesadas. É cansativo, é doloroso.
Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir essas malas, vamos ver o que tem dentro. Aí o 4 adora isso, né? O 4 adora. Tá bom, vai me ajudar a descobrir o porquê que eu sinto desse jeito, porquê que eu sinto esse abandono, porquê que eu sinto essa dor, porquê que eu sofro desse modo. Ele adora falar das dores dele, adora se aprofundar nisso. Né? Então, mas eu falo assim, ó, mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar cada componente dessa mala pesada. O abandono, tá aqui. Rejeição, tá aqui. Abuso, tá aqui. Esquecimento, tá aqui. Negligência de si mesmo, tá aqui. Alienação. Vamos fazer isso. Então vamos tirar tudo isso, tá? Analisar e vamos resolver isso e deixar essa mala vazia. Vamos fazer isso? Não quer. Então, aí ele vai com aquele padrão lamurioso, ele quer um terapeuta que o ouça, que o compreenda, que o ajude a vasculhar essa mala pesada, mas ele não quer tirar nada. Ele vai tirando e depois vai colocar tudo de volta. Porque ele quer carregar isso. Então, essa questão fundamental é fazer essa faxina emocional. O 4 tem que aprender na própria terapia a reciclar esse lixo emocional, se livrar disso, resolvê-los. Né? Eu sinto que eu sinto um abandono em mim permanentemente. Então vamos resolver essa questão, a origem disso. Vamos tocar nessa ferida, vamos abrir essa ferida, vamos curar isso. Isso fica resolvido no passado. E agora você tem condições de viver o momento presente e o futuro. Tem que fazer esse trabalho, mas aí tem que haver um convencimento, fazer um trabalho de relação terapêutica que convença o 4 a trabalhar nisso, a se livrar dessas emoções e desses esquemas, dessas dores. Que nem sempre o que ele sente foi uma representação da realidade. Pode ser uma realidade, mas então, se for uma realidade, ele vai resolver isso, deixa isso no passado, resolve esse passado, recicla esse lixo, limpa essa lixeira toda, fica com as malas leves para ele conseguir acumular outras coisas que depois ele vai de novo reciclar. Ele tem que aprender a reciclar esse lixo emocional, a reciclar, a chegar a identificar o que está sentindo, trabalhar nas dores, não se identificar, não se apegar a elas, né? Não vou resolver isso e ponto final. Né? Outra questão relativa a essa identificação emocional é também uma intensificação. Então, se identifica e intensifica. Né? Tem que ser muito forte. Se eu estou sentindo abandono, é porque me sinto muito abandonado, eu não tenho ninguém na minha vida. Então, o 4, ele coloca essa intensidade enorme nos sentimentos, nas feridas, né? Ele precisa disso. Então, só em você falar que ele precisa aprender a moderar as próprias emoções e sentimentos, já é um tabu. Né? Imagina falar, você tem que moderar e tem que reciclar, trabalhar nessas feridas e depois abandoná-las, resolver, acabou, está bem resolvida, deixa para trás, passado passou, é um tabu também, né? Então a tendência do 4 é o quê? Carregar todo esse lixo, esse peso com ele, a vida toda, e sofrer cada vez mais. Então esse apego emocional é o que faz efetivamente o 4 ficar estagnado, fixado naquela pessoa, na persona dele, no ego dele. O ego o abraça, né? Então o impede de evoluir e atingir as virtudes, a criatividade, a sensibilidade, a percepção, a lucidez, a profundidade, a conexão emocional. São tudo virtudes maravilhosas. Todos nós devemos ter um 4 saudável na gente, né? O que significa que a gente tem uma conexão emocional saudável. A gente sente todas as emoções que temos que sentir, não escondemos nada. Emoções negativas, a gente se aprofunda nelas, não finge que está tudo bem. Não fingir que está tudo bem é uma característica bem 4, né? O 4 ele não finge que está bem. Se ele está mal, eu estou mal, está muito ruim aqui, vou tentar lidar com isso, mas não consegue, porque se apega ao sentimento. O problema é que o 4 se apega. Então isso aqui é meu, faz parte de mim, então eu não vou me livrar dela. Não posso me livrar. Sou eu. Eu sou o que sinto. Né? Sou o que eu sinto. Então, se eu me livrar disso, me questionar isso, reciclar isso, eu vou estar
reciclando, questionando, me livrando de uma parte de mim, da minha própria existência. Não, 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 isso não. E aí fica nessa lamúria, nesse drama mexicano, nessa novela interminável, nesse sofrimento, nessa melancolia permanente, né? Aí fica nutrindo, isso nutre, né, uma autoimagem muito ruim, muito negativa, né, de que eu não vou ser amado, tá? Nasci para ser infeliz, não nasci para ser feliz, nasci para ficar sozinho, ninguém me valoriza, não adianta, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí fica com essa autoimagem negativa que retroalimenta os sentimentos negativos, né? Fica nesse ciclo vicioso e ele não sai disso, não evolui, não cresce, não trabalha, não atinge um nível de equilíbrio emocional que é necessário. A chave para trabalhar, para fazer romper essa fixação do 4, nas próprias emoções, nas próprias dores, é para atingir a equanimidade, o que significa o quê? O equilíbrio. Equilíbrio é saber lidar, saber digerir as emoções, saber reciclar, resolver as suas dores, suas feridas, lambe as feridas, mas depois resolva, acaba, seca, deixa a cicatriz e acaba. Deixa no passado, acabou, resolveu isso. Se resolva emocionalmente, não acumule isso. Aí resolve o passado, não carrega isso para a vida, né? Então, saber lidar com o mundo real, o mundo material, porque o 4 também se refugia muito nas emoções que depois, por conseguinte, cria um universo paralelo de fantasias romantizadas, de um mundo perfeito, um mundo lindo, lírico, sabe? Castelo de contos de fadas. É muito comum o 4 ele ter essa imaginação muito fértil, né? Então se identifica muito com um mundo metafísico, né? Com o espiritual, outras vidas. Então, eu vou ser feliz mais em outras vidas, não nessa. Então, esse aqui, o mundo real, ele já sacramentou que ele não vai ser feliz, que ele não consegue ser feliz, que ele não consegue se realizar. Então é só em outras vidas, ou então ele está pagando um karma, né? Então é muito complicado isso, quebrar essa mentalidade, porque há essa mega hiper identificação com essas dores, com esses sentimentos. Isso tem que acabar, isso tem que ser quebrado, para ele consiga se livrar disso, né? E conseguir alcançar a virtude da sua própria personalidade e também acessar outras partes, né? Não ficar somente na parte emocional, interpretar a vida e a realidade de forma diferente, não só de uma forma emocional, né? O 4 ele interpreta a vida emocionalmente. Ele olha um evento, ele vive uma experiência e pensa assim: bom, como é que ele se sentiu naquela experiência? Não necessariamente como é que ele percebeu aquilo. A percepção do 4 é muito subjetiva e muito emocional. Isso distorce demais. Ele confia demais nas emoções. As emoções são altamente enganosas. As emoções são a forma como a gente usa para dar um significado às experiências, né? E as emoções têm forte influência de feridas, de esquemas. Se a gente sofreu um abandono, por exemplo, na infância, sentiu abandonado na infância, isso vai provocar uma distorção na emoção, vai desregular nossa emoção e vai fazer com que a gente distorça a realidade e nos veja de uma forma distorcida e veja o mundo e a realidade de uma forma distorcida, sob a influência desse sentimento de abandono. Então, os sentimentos nem sempre, quase sempre, são enganosos. Os sentimentos têm que ser questionados, os sentimentos têm que ser moderados. Eu não vou colocar mais lenha na fogueira se eu sei se eu sinto uma tristeza, uma alegria, eu vou aprender a ter um controle para diminuir o volume, né? Se o 4, nas raríssimas vezes ele sente alegria, ele entra para euforia, parece um 7. O 4 eufórico, alegre, raramente, parece um 7, né? Muito agitado, muito eufórico, mas é muito raro. A tendência, ele tem um apego à melancolia, às dores, ao sofrimento,
pena de si mesmo, ou ninguém sofre mais do que eu, ninguém sabe as dores do que eu sinto, vocês não compreendem as minhas emoções. Então, quando a gente tenta ajudar um 4, ele se coloca numa postura até um pouco soberba, assim, só eu sei o que eu sinto. Como se a gente não pudesse ter uma empatia e sentir um pouco também, interpretar o que ele sente também. Mas não, ele se coloca numa posição sempre superior. Você está me ajudando, mas eu sei mais de mim do que você pode saber. Só eu sei o que eu sinto. Nem sempre. Às vezes está confuso, às vezes o sentimento provoca uma confusão, uma alienação que ele não percebe. E uma outra pessoa, experiente, com cabeça fria, objetiva, pode ajudar muito um 4. Então o 4, ele tem que se libertar desse apego, é fundamental que ele se liberte desse apego, esse armadilhamento, essa identificação excessiva com o que sente, com o seu passado, com as suas dores. Isso que o impede efetivamente de crescer e de evoluir, sabe? E de alcançar a sua própria virtude na personalidade. É isso aí, gente.